Era mais ou menos 1h da tarde em 3 de setembro de 2004, quando as bombas plantadas pelos terroristas da República Chechena da Ichqueria, sob as cabeças de mais de 1000 reféns na quadra de basquete da escola número 1 de Beslan, explodiram ao se chocar no chão, depois que a fita isolante usada para plantá-las na tábua de basquete derreteu após 3 dias de calor intenso. Era próximo do almoço e de repente houve uma grande explosão. Dei a ordem para se equiparem imediatamente para combate e olhei o relógio. 1h da tarde. Logo ouvi uma segunda explosão e entrei em comunicação com o comando para clarificar o processo e ouvi a resposta. Houve 2 explosões na quadra. Movam em sua direção e apliquem as tarefas já destacadas. Pegos completamente de surpresa pelo som e o choque da explosão, os oficiais do Centro de Operações Especiais da Diretoria V, Wimpel, que faziam o cerco da escola no perímetro imediato, correram em direção ao som da explosão, que foi seguido por gritos e por um tiroteio, e logo encontraram uma cena pavorosa. Corremos para fora, na rua, em direção da escola. Adultos e crianças corriam na nossa direção, fugindo do tiroteio pesado da escola, muitos cobertos em sangue. No quintal de uma casa vi uma mulher com 2 crianças vivas, mas cobertas de sangue, que não era delas. Eu as direcionei para a cobertura atrás de uma casa. Após a violenta explosão na quadra da escola, as janelas foram arrebentadas e os reféns começaram a correr desesperados. Infelizmente, foi nesse momento que os terroristas, no segundo andar, começaram a atirar contra aqueles que corriam fugindo da quadra. Ainda dentro da quadra, os reféns que sobreviveram foram logo direcionados para o refeitório. Aqueles que não conseguiam andar foram executados. O comando do CSN-FSB imediatamente compreendeu a situação e agiu de acordo. Sabendo que não se tratava mais de uma operação especial, mas sim de uma operação de resgate, os oficiais do Alpha e Wimpel foram imediatamente enviados para resgatar o maior número de inocentes possíveis. Pela posição dos militantes no segundo andar da escola, ainda em cobertura atrás das paredes, dado o ângulo do prédio, eles atiravam livremente das janelas contra as pessoas correndo. Os oficiais da Wimpel e Alpha se viram na obrigação de entrar na kill zone do quintal da escola para suprimir e eliminar os militantes a fim de cobrir os reféns que corriam por suas vidas. Foi nesse momento que o coronel Dmitry Razumovsky, o primeiro a pisar no perímetro da escola, se expôs no quintal e com sucesso neutralizou 2 militantes que atiravam a esmo contra os inocentes. Infelizmente, Razumovsky estava sem colete e foi atingido mortalmente no peito. Dei o comando para avançarem. A maior parte do grupo foi em direção à estrutura principal. Eu e 2 oficiais fomos em direção à oficina, de onde a escola ficava apenas a um arremesso de pedra, 15 a 20 metros de distância. Balas batiam no chão em todo lugar, mas cobrindo uns aos outros, ficamos na borda da parede da oficina. Olhei para fora e vi uma mulher correndo da quadra. Mais 3 metros e ela estaria conosco. Ela estaria segura. Então ela foi atingida atrás da cabeça e caiu. Seu corpo ficou na minha frente. Por cerca de 1 hora, os oficiais do CSN permaneceram no perímetro da escola, enquanto o comando conversava com Ruslan Kutbarov, o líder dos terroristas, pelo celular, tentando convencê-los a retomar as negociações. Próximo das 2 da tarde, Ruslan quebrou o celular com a coronha de seu rifle e, dado o comportamento errático dos sequestradores e a possível ameaça às vidas dos reféns, o comando deu a ordem para as forças especiais penetrarem a escola e resgatarem o maior número possível de pessoas. Entre os comandantes da operação estavam os coronéis lendários Vitaly Demytkin e Yuri Torshin, os heróis por trás do resgate dos reféns coreanos em 1997 e que também participaram juntos da operação especial no Teatro Dubrovka em outubro de 2002. Respectivamente com Valery Kanakin, comandavam o 2º e o 3º departamentos da Diretoria A. Demytkin, Kanakin e Torshin comandavam os times de assalto mistos com a Wimpel, delegando ordens aos seus comandantes, os coronéis mais jovens, entre eles Oleg Lin, Andrei Kumov, Dmitry Razumovsky e o major Alexander Perov. Entre esses comandantes estavam o paraquedista da VDV, veterano da Guerra Soviética Afegã, Coronel Vyacheslav Alexeyevich Bocharov, graduado na Academia Militar da VDV de Ryazan, um verdadeiro exemplo de liderança que colocava sua própria preservação em detrimento pelas vidas de seus soldados. No Afeganistão, já em combate com os mujahidins, Bocharov se feriu nas pernas, mas não avisou seus homens, se limitando às aspirinas para conter a dor.
Causar pânico em meus homens era desnecessário, disse o coronel, e logo ele permaneceu em combate liderando seus homens com suas próprias pernas. Em 1996 foi selecionado para entrar na unidade especial Vega, que em 1998, graças às reformas do diretor da FSB, Vladimir Putin, o Vega finalmente retornou ao FSB no novo Centro de Operações Especiais e retomou o nome que carregava durante a KGB, Vympel. O coronel Vyacheslav Bolcherov pediu autorização para cruzar da oficina à enfermaria. Com a confirmação, ele reuniu seu time e avançou em direção à enfermaria da escola. Sabendo que os terroristas barricaram as janelas com mobília, a enfermaria apresentava uma porta desocupada que facilitava o acesso dos oficiais. Bolcherov ordenou seus homens para esperar do lado de fora e entrou limpando a sala sozinho, procurando por reféns. Vyacheslav Bolcherov sempre se destacou por coragem e determinação. Foi este caso em Beslan. Ele foi o primeiro a entrar na escola em que os terroristas faziam reféns. Não só o primeiro, mas por muito tempo o coronel Bolcherov permaneceu como o único oficial das forças especiais dentro da escola capturada. Outros oficiais não puderam o acompanhar. Sim, eu não os deixei entrar, disse o coronel. Por quê? Sim, porque quando você entra primeiro, há uma ação inesperada para o inimigo. E há uma oportunidade de passar pela área sob fogo. Quando você puxa os outros, você os expõe para balas. Eu pedi para eles apenas me cobrir. Ao adentrar a sala, Bolcherov teve uma surpresa. A passagem que fazia acesso ao resto da escola foi bloqueada por uma parede de tijolos. Foi então que Vyacheslav Bolcherov pediu fogo de supressão aos seus colegas e, destemidamente, correu sob suas coberturas em direção ao ginásio. Após percorrer 20 metros no aberto, Vyacheslav pulou a janela e encontrou mais uma cena de pesadelos. Quando eu entrei na quadra, a cena, claro, o que eu vi foi trágico. Lógico que no momento não há tempo para emoções, eu estava encarregado de uma tarefa, mas quando você vê pessoas empilhadas umas em cima das outras, mulheres e crianças estão mortas, que já viraram vítimas dos terroristas. Eu já comecei a ficar preocupado, pois na frente dos meus olhos havia um menino de 3 anos de idade que estava do lado dos meus pés, morto. Bolcherov reportou a ausência de terroristas no local e progrediu para a sala adjacente, confirmando que ela estava limpa e tendo certeza que ela estava segura. Logo em seguida, ele retornou para a quadra e começou a carregar aqueles que ainda estavam vivos para aquela sala. Ainda sob fogo dos terroristas, Bolcherov carregou inúmeras pessoas para segurança, indo e voltando diversas vezes até que a quadra estava inabitada, e logo que ele saiu pela última vez, a área foi consumida pelas chamas. Com todos em segurança, Bolcherov continuou a progredir corredor adentro para criar distância entre possíveis militantes e os reféns escondidos na sala. Os corredores da escola estavam cobertos por fumaça, o que dificultava a visão. Nessas condições, ele se deparou com 3 terroristas e, num árduo confronto, conseguiu derrubá-los. Mas em seu caminho, infelizmente, não encontrou ninguém vivo para ser levado até a sala. Avançando mais a fundo, dentro do corredor, ele se deparou com a escada principal da escola, onde se encontrava uma metralhadora PKM, pronta para engajar qualquer um que se aproximasse da escola. No rádio, ele alertou aos colegas e logo se preparou para engajar os terroristas. Quando Bolcherov se preparava para engajar a posição com uma granada, foi atingido por um projétil que entrou por baixo do seu ouvido esquerdo e saiu debaixo do seu olho esquerdo. A primeira, a última, passou pela sua cabeça, tudo o que conquistei. Então, daí, em algum lugar na fronteira da consciência, o cérebro gravou algumas explosões bem altas, mas talvez era o que parecia para Vyacheslav Alexievich. No calor da batalha, seu corpo imóvel e ensanguentado foi carregado para fora da janela pelas mãos das forças especiais. Quando Vyacheslav Bolcherov colapsou ao chão, ainda não haviam outros oficiais na escola. Ele foi o primeiro a pisar e por muito tempo o único oficial de forças especiais dentro da escola número 1. Seu rosto ficou completamente desfigurado e possivelmente foi isso que o salvou, pois os terroristas sempre finalizam o trabalho. Mas pelo estado do ferimento, eles não se preocuparam em finalizar Bolcherov. Quando o resto das forças especiais do FSB finalmente chegaram até a posição dele, o carregaram para fora e deram aos médicos, mas infelizmente, no calor da batalha, não foram capazes de reconhecer seu colega. Bolcherov ficou na fila de atendimento médico por horas. Ele não conseguia enxergar e ouvir nada. Sua mandíbula e o céu de sua boca estavam completamente destruídos. Foram horas agonizantes que o coronel passou enfrentando dores tão terríveis que sua consciência parecia não voltar. Depois da operação de resgate nos boletins oficiais do FSB,
reportavam baixas de 11 oficiais, 3 mortos da diretoria A, 7 mortos da diretoria V e um desaparecido da diretoria V. Por um milagre, por um curto período, Vyacheslav retomou a consciência e, mesmo atordoado, conseguiu chamar a atenção de alguém que o entregou um papel com uma caneta. Ele simplesmente escreveu TSSN, FSB, Bocharov. Finalmente, a enésima baixa do FSB foi identificada e Bocharov foi imediatamente direcionado ao hospital de Vladikavkaz, de onde partiu para Moscou. Finalmente retomou a consciência de fato no hospital Burdenko, em Moscou, e foi informado do desfecho da operação. Literalmente, de acordo com os doutores, centímetros o separaram da vida e da morte. Pelo estado de seu rosto, Bocharov ficou dias no hospital até receber a primeira cirurgia, onde ficou com a cabeça enfaixada e se alimentava por um tubo ligado ao estômago. Perdeu completamente a audição do ouvido esquerdo e não conseguia falar. Após se recuperar, ficou com um buraco no rosto. Minha família sabia as condições que resultaram no meu ferimento, meus filhos também. Na hora que fui liberado do hospital foi muito difícil, pois me recuperei muito rápido. Mas você retorna para casa e se olha no espelho esperando ver sua aparência normal. Você olha no espelho e parece que tem uma pessoa completamente diferente. Com isso, o conflito na mente trouxe tristeza. Por isso eu não fiquei em casa, pois ficaria muito triste comigo mesmo. Bocharov se recuperou de maneira incrível, logo regenerou sua força física por completo e conseguiu chegar a fazer 61 barras. Mesmo debilitado, ele voltou ao trabalho na UFSB. Depois de 12 cirurgias, cada uma separada por 6 meses, seu rosto foi completamente reconstruído. Como sua língua foi destruída, Bocharov teve que reaprender a falar do zero. Por mais de 4 anos, o coronel continuou a servir nas forças especiais do FSB, onde era elogiado pelos colegas e podia esquecer o que aconteceu com seu rosto. Aposentado, ele largou o rifle e começou a trabalhar na área burocrática, sendo escolhido pelo próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, para integrar a Duma. Seu trabalho principal tange a educação dos jovens russos, o combate à desinformação e a construção de exemplos para as crianças saírem das escolas, não para se drogarem nas ruas, mas inspirados nos heróis nacionais. Seu trabalho é reconhecido nacionalmente, seus feitos são admirados e por isso seu busto foi instalado na Rua dos Heróis da Academia Ryazan. Bocharov participou de inúmeras entrevistas em que ele defendeu abertamente as ações tomadas pelos oficiais da TSSN-FSB em Beslan, uma luta pessoal que ele protagoniza desde o dia que retomou consciência em Burdenko. Dias depois eu já estava em Burdenko e no momento que vi os jornais, a maneira que os jornalistas descreveram os eventos, eu realmente não gostei de muitas das declarações desses jornalistas. Quando eles diretamente culparam os empregados da TSSN como se fossem, sozinhos, os causadores de tantas perdas. Nós todos os anos vamos a Beslan. Somos convidados pelos residentes de Beslan na véspera do ano letivo. E eles nos recebem como família e amigos. Montam uma cerimônia e fazem discursos de agradecimento e por isso nos convidam para a escola. Inclusive, a escola foi nomeada em homenagem aos heróis das forças especiais do FSB. Não a escola antiga, ela virou um memorial. Outra escola número 1 foi construída e ela carrega os nomes dos heróis. E as salas carregam os nomes daqueles que faleceram. Na escola memorial, nos locais em que meus colegas morreram, placas de bronze foram instaladas e em cada placa está escrita: aqui faleceu Turkin, aqui faleceu Velka, aqui faleceu Kuznetsov. Entenda que isso significa que os residentes de Beslan apreciam os feitos dos oficiais do TSSN por terem salvado os seus familiares e os amigos. E até aqueles que morreram, eles entendem que não é nossa culpa, é culpa dos bandidos, terroristas. Em 3 de setembro de 2004, como muitos de seus colegas, Vyacheslav Bocharov se expôs ao fogo inimigo para salvar as mães e crianças de Beslan, no ato recebendo ferimentos terríveis que mudaram sua vida para sempre. Foi pelo serviço exemplar em detrimento da própria segurança e pelo cumprimento dos objetivos centrais de preservação à vida alheia, delegados ao Centro de Operações Especiais do FSB, que Vyacheslav Bocharov foi condecorado com o título de Herói da Rússia. Merecido, visto que incontáveis vidas foram preservadas pelas suas ações, tanto de reféns como de colegas das Forças Especiais que não caíram nas armadilhas montadas na escada. Infelizmente, 10 de seus colegas se sacrificaram tanto quanto ele, mas não tiveram a sorte de retornar com vida para suas famílias. Seus nomes são: Coronel Dmitry Razumovsky da Vympel, mortalmente ferido após se expor no pátio da escola para eliminar 2 terroristas que atiravam contra os reféns. Major Alexander Perov do Alfa, mortalmente ferido após cobrir 3 meninas com seu próprio corpo contra a explosão de uma granada.
Tenente Andrei Turkin, da Wimpel, pulou em cima de uma granada que foi arremessada no refeitório da escola, salvando a vida de incontáveis reféns. Coronel Oleg Lin, da Wimpel, cobriu crianças com seu próprio corpo para protegê-las dos tiros. Perdeu a vida enquanto progredia pelos corredores do segundo andar. Praporshchik Denis Pudovkin, da Wimpel, acompanhou Oleg Lin durante toda a operação e foi mortalmente ferido durante a progressão no segundo andar, junto de seu líder. Major Vyacheslav Malierov, do Alpha, mortalmente ferido durante a progressão dentro dos corredores da escola. Major Mikhail Kuznetsov, da Wimpel, se expôs ao fogo inimigo e eliminou com sucesso um terrorista que operava uma metralhadora PKM durante o avanço em direção à escola. No ato foi atingido e perdeu sua vida. Major Andrei Velko, da Wimpel, o primeiro do seu time a passar por uma das portas de acesso da escola, perdeu sua vida cobrindo o resgate de reféns. Praporshchik Oleg Loskov, do Alpha, mortalmente ferido no pescoço enquanto cobria duas meninas com seu próprio corpo contra o fogo dos terroristas. Major Roman Katasanov, da Wimpel, mortalmente ferido enquanto cobria o avanço de seus colegas dentro da escola.